Bom dia, pessoal. Então, hoje, dando continuidade à análise do tipo, da tipicidade, vamos tratar de uma figura específica que iremos encontrar em determinados contextos da conduta, que são os tipos pré-dolosos, ou a ideia que perpassa essa análise de que há algumas condutas cujo resultado produzido alcança-se desta maneira, através daquilo que doutrinariamente nós passamos a denominar preterdolo. No preterdolo, existe, como diz Damásio Jesus, dolo no antecedente e culpa no consequente, ou culpa naquilo que se resulta a partir do percurso causal da conduta. Vejam que, na própria dogmática, o artigo 19 do Código Penal trata da matéria dos resultados passíveis de serem alcançados por intermédio da prática da conduta e coloca a seguinte regra: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Essa primeira noção da agravação pelo resultado é relevante porque implica claramente na persistência da responsabilidade penal subjetiva, mesmo quando os resultados inicialmente não pretendidos acabam se desdobrando, acabam resultando da ação proposta pelo agente. E óbvio que no preterdolo existe isso, embora é importante aqui ressaltar que essa agravação pelo resultado é um conceito mais amplo do que o contexto do preterdolo, porque nem todas as formas agravadas pelo resultado estão no alcance daquilo que nós vulgarmente denominamos por preterdolo. Vamos compreender isso utilizando como exemplo as lesões corporais, no artigo 129 do Código Penal. Então, no artigo 129 do Código Penal, eu tenho ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Aqui, claramente, um crime que possivelmente só irá admitir a tentativa branca, aquela que não resulta em qualquer tipo de lesão ao bem jurídico. Porque, uma vez ocorrendo as lesões, já existirá aí, estará plausível a perspectiva das lesões corporais, ou seja, já constitui o que interessa ao caput daqui do artigo 129. Mas existem formas qualificadas da lesão corporal cujo resultado alcançado agrava a pena. Alguns desses resultados podem até ser pretendidos desde o início da atuação, que é o caso, aqui no parágrafo 1º, por exemplo, da incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto. Ou seja, há resultados que estão dispostos aqui no parágrafo 1º, classificando o que denominamos por lesão corporal grave, que podem ser alcançados tanto dolosa como culposamente. Esses são resultados que agravam a pena, porque vão dar a pena que está atribuída no caput de 3 meses a 1 ano, a alteração das variáveis em abstrato para uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Há uma qualificação da reprovação penal que é proposta originalmente. Portanto, nós estamos diante de situações que agravam a pena. São circunstâncias que estão aqui determinando uma pena mais grave, caso ocorram
um desses resultados. Incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias. Incapacidade para realizar as atividades laborais. Ou mesmo uma criança, as suas ocupações habituais de frequência escolar, etc., se isso ocorrer por mais de 30 dias. Esse resultado que agrava a pena é aquele que lá no artigo 19 diz que deve ser alcançado ao menos culposamente. Significa que pode igualmente ser alcançado por dolo, desde o início eu querer deixar alguém fora das suas ocupações habituais por um período superior a 30 dias, não sei. De uma forma ou de outra, essa reprimenda estará dentro do contexto da chamada lesões corporais, da forma como o tipo penal retrata essa matéria. Diga aí, Vitor. Professor, esse daí é um exemplo de crime preterdoloso, é que você está falando? Não. É isso Não, que né? eu estou Ah, colocando, sim. que nem toda agravação por resultado é preterdolo. Sim, estou Esses entendendo. exemplos Para ser aqui são preterdoloso tem que ter dolo no antecedente e e culpa no culpa no consequente. consequente, sempre. Ah, tá Aqui certo. são resultados que podem até ser alcançados igualmente na forma dolosa, compreende? Ou seja, Sim, não sim. necessariamente. Agora, veja só, há um resultado aqui no parágrafo 2º, que é esse do aborto, no inciso 5, que obviamente é um aborto pré-terdoloso no contexto das lesões corporais. E explico. Se não for assim, se desde o início a gente pretende a prática do aborto, o crime não é de lesão corporal seguida de aborto, mas sim uma das hipóteses entre o artigo 125 ou 126 do Código Penal, que tratam do aborto provocado por terceiro, sem o consentimento, no caso do 125, ou mesmo com consentimento, mas na ausência dessa disponibilidade ofertada aí pelo ordenamento, essas formas são as formas reprimidas do aborto. Então, se há dolo com relação ao aborto, esse resultado não pode, no contexto de uma lesão corporal, ser alcançado de forma direta, a não ser que haja culpa no consequente. E aqui é propriamente uma análise pré-terdolosa. Ou seja, esse resultado só pode ser alcançado pré-terdolosamente, com dolo nas lesões corporais e culpa com relação à prática do aborto, tá certo? Então, nessa hipótese, fica claro que há outros resultados que agravam a pena, e que estão realmente no contexto daquilo que confere o artigo 19, mas propriamente a questão relacionada ao aborto, em virtude de já constituir o fato de intencionar o aborto, já constituir um delito próprio, com uma previsão regular dentro do nosso código, ele, no contexto das lesões corporais, só poderá ser alcançado pré-terdolosamente. Então, é um exemplo aqui de aborto pré-terdoloso. Aborto decorrente do crime de lesões corporais, aborto culposo decorrente da ação dolosa de lesões corporais, da prática de lesões corporais. Então, nesse caso, esse aborto será observado ao menos a título de culpa, a presença aí da culpa. Existe, portanto, culpa no consequente para... E é dentro dessa questão que também se administra uma série de outras hipóteses. Vamos supor que alguém deu um susto numa pessoa, né? A pessoa saindo da padaria, uma mulher saindo da padaria, e ele dá esse susto. Pode até ser uma abordagem aí, a intenção era jocosa, não há uma intenção nem de mesmo de lesões, etc. E aí o aborto venha a acontecer. Vai ser uma fatalidade, né? Porque se essa pessoa não tem consciência desse estado da mulher, esse fato, em princípio, não seria típico, né? Estaria dentro da atipicidade. Agora, se alguém consciente desse estado da gravidez resolve dar
uma pancada na barriga da mulher. E, com isso, lesioná-la, em princípio, mas consciente da gravidez, ou seja, prevendo que há também a hipótese de se gerar algum tipo de lesão ao feto, embora não é o que ele queira, intencione, mas sim apenas as lesões corporais, haverá aí, se ocorrer o aborto, a destruição da vida intrauterina, haverá, né? O aborto, inclusive, já é o resultado. Na verdade, a ação é a ação de abortamento ou de abortar. O aborto já é o feto morto, ou seja, é a consequência. Então, terminologicamente, há um equívoco no conceito quando a gente define essa conduta, porque a conduta, cujo núcleo verbal é abortar, refere-se à destruição da vida que está em desenvolvimento durante a gravidez, da vida intrauterina. Existem outras fórmulas de destruir uma vida embrionária. Embriões são, a todo tempo, manipulados também em laboratórios. Nós sabemos disso. Hoje existe fertilização in vitro, existe pesquisas com embriões, etc. Não é? Então, esse tipo de manipulação, ou a forma como se oferta ou descarte, por exemplo, desses embriões, vai regulado num código de ética de pesquisa específico para tratar dessa matéria. E ali existem também repressão a determinadas condutas, mas não é aborto. Aborto é a interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. E, portanto, é algo que deve, assim, como conduta, estar estipulado entre os artigos 124 a 126 do Código Penal. Existem ali as várias condutas. O 124 como crime próprio, praticado apenas pela mãe, pela gestante, pela que desenvolve, pela mulher grávida que esteja desenvolvendo no seu interior aquele feto, né? Então, há aí essa perspectiva de ser praticado autoaborto ou aborto consentido, e ambos como crimes próprios, cujo sujeito ativo tem que reunir essa qualidade de ser a mulher que está grávida e ela própria e pratique o aborto, ou seja, a destruição da vida intrauterina, ou consinta para que outro o pratique, e esse que o pratica com o consentimento da mãe está praticando o crime do 126, que é o aborto consentido, tá certo? Não é simplesmente concorrendo para o crime do 124, mas é praticando o aborto consentido, conforme o artigo 126 do Código Penal. E o outro, e quem pratica sem o consentimento está no 125. Mas vejam, nós já temos aí as figuras dolosas do aborto. Essas figuras dolosas do aborto não permitem que esse resultado seja alcançado diretamente na prática, na conduta de lesões corporais. Na realidade, ele tem que ser um resultado culposo de uma prática dolosa de lesões corporais. Do contrário, o crime não é de lesão corporal seguida de aborto, mas será de aborto nas formas do 125 e do 126. E, portanto, dentro dessa perspectiva específica. Portanto, existem alguns resultados ofertados na fórmula típica de determinadas condutas que só podem ser alcançados na maneira culposa e são, portanto, resultados pré-dolosos da ação dolosa que o antecede. A ideia comum de que há dolo no antecedente, culpa no consequente. Podemos aqui nos referir igualmente à figura do parágrafo 3º das lesões corporais. Eu gosto de usar o 129 como exemplo, porque ele nos permite observar todas essas possibilidades de resultados cuja agravação vem apenas pela sua previsão, mas podem também ser alcançados ou almejados já no início. Por exemplo,
alguém pode já, de princípio, desejar transmitir ou sujeitar outro a uma enfermidade incurável, a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, há uma deformidade permanente, por exemplo, jogar ácido no rosto, né, que vai deixar uma marca indelével permanente, a não ser que se faça plásticas e isso seja possível, né, no tocante à vítima, essa deformidade permanente também vai implicar num resultado que agrava a pena das lesões corporais. Agora, esse resultado que agrava a pena pode ser tratado lá conforme o 19, porque não é propriamente um tipo pré-doloso. Esses outros resultados que não o aborto, nesse parágrafo 2º, podem ser alcançados até diretamente pelo dolo. Pode ser resultados dolosamente pretendidos ou alcançados por via da culpa. Nessa figura do 129, parágrafo 2º, que é das lesões corporais gravíssimas, apenas o aborto é um resultado que exclusivamente será alcançado por intermédio de preterdolo. Esse aborto é um aborto preterdoloso, porque, volto a dizer, se houver intenção na produção do aborto, o crime não é de lesão corporal seguida de aborto, mas é de aborto praticado sem o consentimento da gestante, lá do 125 do Código Penal. O parágrafo 3º das lesões corporais, no artigo 129, também trata de outra figura preterdolosa, essa bastante conhecida, que é do homicídio preterdoloso. Ou seja, é um homicídio que deriva de uma ação dolosa de lesões corporais. É a situação de se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. Trata-se de uma figura pré-dolosa, a lesão corporal seguida de morte. O que havia inicialmente era a intenção de produzir lesões corporais. E isso acabou num resultado mais grave, que foi a prática homicida. Portanto, nessas circunstâncias, se houver culpa no tocante ao resultado, ele será atribuído a título preterdoloso. É o que nós chamamos de homicídio preterdoloso. Ele não está só presente aqui no 129. Na omissão de socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada, ou a extraviada, ou a inválida ou ferida ao desamparo em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. A pena é de detenção de 1 a 6 meses. Mas aí nós temos a pena é aumentada da metade, né, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, a pena será triplicada, se resulta morte. Se o resultado morte for aí alcançado por via da omissão de socorro. Então, o que é que existe aí? Dolo no antecedente, dolo no tocante à omissão de socorro, a não prestar esse socorro da forma indicada por lei, e culpa no consequente, que é o resultado morte. A mesma coisa no 129, aqui, parágrafo 3º. Existe dolo de lesões corporais e culpa no tocante ao homicídio, ao resultado. E isso, mesmo tratando-se de formas preterdolosas, que são uma maneira específica da agravação pelo resultado, se sujeitam àquela norma geral de que esse resultado que está aí agravando só pode ser atribuído se foi alcançado ao menos culposamente. Ao menos culposamente. No preterdolo, isso tem que estar presente, ou seja, a análise de que esse resultado consequente da conduta foi alcançado a título de culpa e, portanto, é imputável ao agente. É uma forma que nós temos de proteger o paradigma da responsabilidade penal subjetiva. Não há responsabilidade penal objetiva.
toda a responsabilidade penal deve advir de uma prática dolosa ou culposa. E aí existe dolo na prática das lesões corporais e culpa no resultado. Portanto, estamos diante daquilo que doutrinariamente se convencionou denominar préter-dolo, não é? Nessas circunstâncias que estão aqui observadas. Vejam que outros resultados não necessariamente precisam ou são exclusivamente alcançados a título de préter-dolo. Nesse caso, por exemplo, da omissão de socorro, é muito comum se questionar do porquê, num acidente de trânsito, onde entre os dois envolvidos um se sai melhor, persiste a responsabilidade do sujeito que tenha integrado o nexo causal do acidente, ou seja, mecanicamente tenha estado no curso causal, e não omitir socorro ao outro ferido, não é? E essa perspectiva de que essa omissão de socorro no trânsito, também quando resulta morte, qualifica ali o resultado. É uma coisa estranha, que normalmente a omissão de socorro ela é atribuível a quem não participou do curso causal. Porque se alguém integrou o curso causal, em geral, ele vai responder pelo próprio homicídio, ou na forma dolosa ou na forma culposa, vai depender da posição de garante no tocante às omissões. Mas há situações no trânsito onde a culpa é exclusiva do outro condutor. O cara se choca com você, você vem na velocidade normal, comum, com a mecânica do carro em dia, com todo o dever objetivo de cuidado aí gerenciado, e ainda assim um acidente pode acontecer. E nesse caso, esse acidente vai ser culpa da vítima. Mas, por isso mesmo, persiste, apesar de tudo, o seu dever de prestar socorro, ou seja, de não se omitir, ainda que você esteja, em tese, participando do curso causal. É normal, por exemplo, num choque entre o carro A e B, que a omissão seja observada por parte do carro C, que passa e não presta socorro às vítimas desse incidente. É estranho, eu sei, observar esse dever entre aqueles A e B que estão envolvidos, desde que, obviamente, um deles não tenha qualquer tipo de contribuição para a conduta, o desdobramento. Voltando àquela ideia de que não existe compensação de culpas, apesar da concorrência admissível, seja das contribuições, por exemplo, A vem dirigindo embriagado e B vem dirigindo de forma imprudente, praticando várias violações arriscadas à lei de trânsito e se chocam, não é? Então, há contribuições aí de ambos, mas não existe compensação das culpas em matéria penal. É isso que espero que fique claro agora, ou seja, não há compensação de culpas. Cada um responde pelas lesões que promover no outro, de maneira a, digamos assim, continuar responsável na medida, obviamente, da sua culpabilidade. Então, não é que a compensação irá aí neutralizar a culpa de um e de outro ou absolvê-la. Não existe. Existe a necessidade de continuar e de manter a referência ética daquele contato social e que, se foi descumprido, se esse mau gerenciamento se deu por conta de contribuição de ambos, cada um responde na medida da sua culpabilidade. Então, essa questão ela deve ser sempre observada. E há essas outras situações onde o curso causal, na leitura normativa que nós fazemos, porque é aquilo que eu disse, esse tipo de avaliação
não é feito no plano físico, no plano mecânico. Quando eu observo o choque no plano físico, no plano mecânico, eu estou num certo distanciamento acerca dessa matéria e faço a descrição das energias que se movimentam e óbvio que haverá contribuição de todos os fatores entre os dois condutores. Mas no plano normativo existe um gerenciamento de risco, onde um deles gerenciou todos os riscos que lhe eram atribuídos para realizar a conduta e outro não. Então, no plano normativo, esse que não gerenciou o risco é que é o responsável. É a ele que eu devo atribuir essa responsabilidade. E é por isso que, no plano normativo, esse curso causal é determinado por ele. É ele o responsável por esse curso causal. Então, em tese, ainda que exista uma contribuição físico-mecânica de ambos na produção desse resultado, no plano normativo, só um deles, em princípio, num outro caso, onde não haja essa concorrência das culpas, mas apenas um deles agiu, o outro integra isso aí como se fosse um terceiro, como se fosse aquele motorista do carro C que passa ao largo e observa o acidente e tem o dever de prestar socorro. Esse outro, apesar de ser um terceiro, se ele sai incólume, né, ele tem esse dever de prestar socorro, quando não oferece risco a si. É essa questão que nós extraímos do 135. Deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Sem risco pessoal. Já tivemos relatos, inclusive em Pernambuco, de situações onde a pessoa à noite, né, passando numa comunidade, mas numa velocidade padrão, respeitando todos os sinais, ainda assim, não intencionalmente, acaba atropelando outra, que se joga basicamente na frente do carro. E aí, devido às condições da área, do território, essa pessoa não presta de imediato socorro, mas se desloca e liga para a autoridade policial advertindo o local, o ambiente e as razões pelas quais não prestou esse socorro, porque haveria risco pessoal. Então, nessas condições, ela adimple o que manda aqui no 135, porque se não for possível fazê-lo de forma direta, deve pedir o socorro à autoridade pública responsável. Há situações onde isso pode ocorrer, desde que a pessoa tome essa atitude de imediatamente advertir a autoridade pública responsável, tomar as providências para que aquela vítima seja socorrida, é necessário observarmos aí que houve da parte dele essa prestação de solidariedade, que é mínima, né, no sentido de que, ainda que não possa diretamente fazer, pela zona de perigo, pelo contexto onde esse fato está aí presente, é necessário prestar esse socorro dessa maneira, né? Muitas vezes advertindo a autoridade próxima para ela própria prestar esse socorro. Agora, há algumas exigências que podem surgir no contexto, né? Então, as pessoas não é que devem ligar, mesmo que vão pormenorizar, se você pode isolar a área, isolar a vítima, ainda que espere o SAMU, porque muitas vezes há fraturas e, de fato, movimentar a pessoa sem conhecimento técnico pode provocar um desdobramento pior do que mantê-la ali até aguardar o SAMU, até aguardar a equipe técnica que compreende como prestar aquele socorro. Então, dentro dessas circunstâncias, o que pode ser feito é isolar a área, evitar que a área fique muito quente, né? Se é um ambiente de asfalto, né? Talvez molhar o asfalto, jogar, colocar uma sombrinha, né, para a vítima,
evitar que outros atropelem igualmente a vítima, né, que às vezes isso ocorre, infelizmente, e aí a gente tem que colocar um triângulo com advertência. Então, todo esse cuidado, se estiver sendo prestado, já é em si uma prestação de socorro. Não é necessariamente pegar, eu tenho que prestar socorro, vou pegar a vítima, e você às vezes pode matar, porque há uma perfuração aí de órgão interno por conta de fratura, que vem exatamente do fato de nós não termos o conhecimento para prestar aquele socorro. Então, o socorro tem que ser prestado dentro desses limites também, né, de como a gente vai proceder os cuidados, né, para não abandonar essa vítima, mas conferir a ela as condições, né, para sobreviver diante desse incidente, diante desse fato. Então, essa situação onde claramente nós estamos diante de figuras cujo resultado só pode ser alcançado preterdolosamente, porque se desde o início há a intenção de matar, o crime não é de lesão corporal seguida de morte, de omissão de socorro seguida de morte, mas é de homicídio. É o 121 do Código Penal. Então, é por isso que alguns resultados só podem ser alcançados preterdolosamente. Porque se desde o início eu intenciono produzi-los, na realidade eu não estou produzindo lesão corporal seguida de morte, mas homicídio. E todo homicídio perpassa pela consunção, ou seja, pelas lesões corporais, ou seja, para se alcançar o resultado morte, alguma ofensa à integridade física e à saúde, eu estarei produzindo e, portanto, passa as lesões corporais aí como um meio para se alcançar esse resultado. E aí eu não posso observar tais resultados como apenas resultados que agravam a pena e estariam naquele contexto de tratamento do 19, mas sim por formas pré-terdolosas, que estão construídas no arcabouço da parte especial e das várias legislações penais especiais. Que, se houver a intenção de produzir o resultado, se desclassifica para colocar o tipo no seu devido posto. Ou seja, se há desde o início a intenção de matar, existe o ânimos necandi e não o ânimos ladendi, que é próprio das lesões corporais, que é a ofensa à integridade física e à saúde. Mas, na realidade, eu pretendo matar, eu intenciono matar, esse crime não é de lesão corporal seguida de morte, mas é de homicídio. E aí eu teria que fazer essa análise conforme o que está disposto no artigo 121 do Código e seus vários desdobramentos, e não trazer isso para o âmbito da análise das lesões corporais. É por isso que é relevante compreender a presença desses elementos pré-terdolosos, né? Exatamente para compreender que tais resultados, o resultado aborto aqui do parágrafo 2º do inciso 5 do 129, só pode ser alcançado preterdolosamente no contexto das lesões corporais. O resultado morte do parágrafo 3º só pode ser alcançado preterdolosamente no contexto das lesões corporais. Então, gravarmos isso, compreendermos dentro dessa imagem. Em princípio, tanto a autocolocação em risco como as autolesões, elas são impuníveis. Então, não se pune nem a autolesão, nem a autocolocação em risco. Óbvio que não há como, por exemplo, consentir na prática de um homicídio. E aqui as diferenças entre a eutanásia e o homicídio a pedido. Na eutanásia, essa abreviação pode se dar em virtude de realmente buscar, né, interromper o sofrimento da vítima, é o chamado homicídio piedoso, eu, boa thanatos morte, ou seja, boa morte. Então, dentro dessas circunstâncias, e aí existe uma fórmula passiva, onde não há
qualquer expressão de vontade da vítima, a vítima muitas vezes já se encontra até em estado vegetativo, talvez ela possa ter expressado isso anteriormente, quando em vida disse que não queria se encontrar naquele estado, mas não sei. Ainda assim, isso continua sendo crime, é homicídio, por mais que eu leve para a figura privilegiada do parágrafo 1º, que é a perspectiva do relevante valor moral. E aí eu poderia estipular, não deixa de ser típico, não deixa de ser crime, ainda que esse homicídio seja praticado nesse conteúdo de piedade. Diga aí, Vitor. Professor, só para esclarecer aqui na minha mente, se uma pessoa A dá um murro na pessoa B, só para dar um murro na pessoa B por causa de uma briga, sei lá o quê, e acaba incapacitando uma pessoa, dolosamente, né? Digamos assim. Isso aí é lesões Aí, corporais. isso, ele não vai ser pretendoloso nesse caso, né? Porque ele já. Se for uma incapacitação permanente, que você está colocando aí, uma capacidade permanente Isso. para o trabalho. Não. Ele pode até querer, eu vou deixar você aleijado agora, que é exatamente a ideia de perda ou inutilidade do membro ou função. Ele não está pretendendo matar, mas ele está determinando aí uma forma da lesão corporal gravíssima, cuja pena está aí de reclusão de 2 a 8 anos. Isso. Aí, nesse caso aí, ele não é preterdoloso, certo? Não é E preterdoloso. mesmo que, e no Porque caso, se ele... eu não teria para esses outros resultados um tipo referência como eu tenho para o aborto, como eu tenho para o homicídio, onde essa intenção direta já está classificada. entendi. No Código Penal não tem nessa referência Não aos tem. outros. Perfeito. Essa referência fica na ideia de lesões corporais mesmo. Entendi. Era só essa dúvida que eu estava tendo mesmo para esclarecer. Valeu. O que eu vou querer aqui que a gente entenda, que as autolesões, quando produzidas pela própria vítima, são impuníveis, no contexto também do nosso Código Penal. Mas, veja, existe limites para esse consentimento. A gente vai fazer aqui a construção de alguns desses limites. Por exemplo, não é possível a eutanásia ativa no sentido de que a vítima ela oferte consentimento para ser morta, ainda que ela esteja em grande sofrimento. Né? Não há como o médico interromper a vida do seu paciente. Isso continua sendo crime, e continua sendo crime de homicídio, certo? O homicídio a pedido também de alguém que não tem coragem de se matar, mas pede, diz que está muito triste, que não quer mais continuar vivendo, em determinadas circunstâncias de angústia e desespero, é até compreensível. Né? Tem uma situação de guerra que um amigo nosso relata, que foi o avô dele, na guerra, precisou, num avanço lá de uma tropa, matar a primeira mulher, porque ela pediu, né? Porque ela temia o estupro. Né? Sabia que amigas haviam sido coletivamente estupradas, depois mortas, então ela preferia morrer daquela forma. Então é uma ideia de angústia, de desespero, numa situação extrema, onde essas situações ocorrem. A gente tem também essa questão do homicídio a pedido. Não é? Esse homicídio a pedido também não é legitimado, ainda que haja um relevante valor moral, um relevante valor pessoal, uma busca de minimizar o sofrimento da vítima, ainda que eu privilegie, continua sendo crime. É crime porque não há essa disponibilidade da vida. Essa vida não está disponível, ou seja, não existe o direito de dispor da vida. Essa questão está clara no contexto do nosso Código Penal. Ainda assim, as autolesões, as pequenas mutilações que são promovidas pelo próprio sujeito não são, em princípio, puníveis. O mesmo se diga do suicídio. Ou seja, a tentativa de suicídio, que é até punida em contexto de outras legislações, parece que a Inglaterra ainda hoje mantém essa possibilidade de punir, no contexto brasileiro, não. É uma opção político-criminal.
E aí se refere a óbvio que se alguém induz, instiga alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou presta-lhe auxílio material para que o faça, terá uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. E é exatamente aquelas. Hoje, com as redes sociais, a gente viu que se difundiu alguns joguinhos, né? Aquela joguinho na época da Baleia Azul. Tinha um filme também de Aos 13, que mostrava essa ideia de automutilação, e aí havia. Mas geralmente isso aí são jogos adolescentes que devem ser tratados, né, na matéria psicológica e psiquiátrica, né, no acompanhamento. Então, amigas que fazem um pacto e aí se automutilam, né, cortes nos braços, etc., de maneira semelhante. Isso é muito comum na adolescência, né, na busca dessa identidade. Tem até alguns filmes que tratam, né, da matéria, que são interessantes, né, para que a gente compreenda esse fenômeno como fenômeno psíquico. Mas, em princípio, nessas dimensões, essa automutilação, não havendo um adulto aí que induz, que instiga, né, não são puníveis, né, estão dentro da dimensão da impunibilidade desses fatos. A não ser, aí vem a questão de que há uma exceção para isso, que é quando essa autolesão ela é produzida para fraudar seguro, né? Então, veja a hipótese do inciso 5 do artigo 171, que é o estelionato, parágrafo 2º, inciso 5. Destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências de lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ao valor do seguro. Então, é a única hipótese que, no contexto do nosso ordenamento jurídico penal, que as autolesões estão aqui dispostas e punidas. Quando elas são promovidas, o cara coloca, é pianista, coloca, sei lá, o dedo midinho no seguro por 50 mil reais. Aí tem aí um problema econômico, resolve cortar o dedo midinho, né? É muita coragem. Eu estou só colocando isso. Se isso for descoberto, que ele intencionalmente produziu isso para fraudar o seguro, ou então já houve um caso de uma modelo que se queimou o corpo para poder fraudar o seguro que ela tinha colocado. Vai ficar sem o seguro e ainda vai responder criminalmente, né? Vai ficar queimado sem o seguro e ainda vai responder criminalmente pelo artigo 171, inciso 5, né? Então, é essa questão de que há limites também para essa ideia de que a autolesão, que em princípio ela não é punível, existe essa hipótese. E existe também a ideia de que alguns consentimentos não são. É por isso que se faz um grande questionamento, por exemplo, da tutela que nós fazemos, da tutela de saúde que nós fazemos com a lei de drogas. É interessante, as pessoas que questionam as máscaras, agora na época da. Podiam ser liberais também no contexto das drogas, ou seja, usa quem quer, né? Você a mesma coisa da máscara como medida profilática, né, para lidar, né, com a pandemia. Então, você diria, não, você está se colocando em risco, ele que se coloca em risco, eu não vou me colocar, eu uso a máscara. Se fulano não usa, é um problema dele. Mas aí tem um outro problema, que é mais grave. Interessante que, como normalmente, no tocante às drogas, o afetado diretamente é o usuário. É um termo, você estende aí para as relações familiares, mas normalmente seria afetado independente dele usar drogas, né? Ou seja, o convívio humano sempre é complexo. Já a questão relacionada ao uso das máscaras, eu coloco outras pessoas em risco quando eu não faço uso. E aí há, obviamente, um limite
para essa minha autonomia, para exercer essa autonomia. O meu direito não pode ser de tal forma exercido a colocar outros em risco pelas minhas opções, pelas minhas escolhas. Então, as medidas sanitárias no tocante à máscara e à prevenção, elas administram um risco desse contato social. Mas a medida no tocante às drogas, muitas vezes é um controle moral. Eu quero reprimir o maconheiro, né? Eu quero reprimir o drogado, essa perspectiva que está aí na ideia, já que existem várias drogas lícitas que a gente ingere, né, no nosso cotidiano, e que, às vezes, algumas delas são mais são mais graves, né, para a saúde, o uso delas é mais grave para a saúde do que aquelas que nós reprimimos e colocamos no rol como drogas ilícitas. E aí a gente precisaria, sim, estar o tempo todo revisando isso, porque, como diz Roxy, essa autocolocação em risco no tocante à droga é de um contato social que é muito mais restrito do que, por exemplo, o gerenciamento de risco para o porte de arma. E até ele disse, se fosse por uma escolha racional, quem é favorável à liberação das armas seria favorável também à liberação das drogas. Inclusive porque o risco com relação à droga, ele pode ser muito postergado e prolongado em relação à questão das armas. A arma, você pega aqui, der um disparo, ainda que seja acidental, atinge uma pessoa rapidinho e o risco em termos de contato social é muito maior, né? Vamos ver que o risco de alguém que... Mas aí a gente faz um discurso moral no tocante às drogas. E também tem um discurso moral no tocante às armas, no sentido de que as armas nos dão proteção e segurança, as drogas não, né? Essa ideia, né, que está aí produzida. E nós não sabemos essa perspectiva do gerenciamento total de riscos. Nos Estados Unidos foi feita uma avaliação de que a maior parte dos cirurgiões que diariamente estão ali fazendo cirurgia, são usuários de drogas. E aí, como é que a gente fica? Que tipo de gerenciamento de risco aumentou o nível de incidentes com relação às cirurgias com erro médico? Não sei, isso aí não tem esse patamar analisado, né, nesse formato, ou pelo menos não é dentro desse formato que fazemos essa análise. O que eu acho é que a gente pegou uma situação de autocolocação em risco e passou a reprimir sem observar outras estratégias para lidar com a matéria. Estratégias que envolvem, por exemplo, a política que nós fizemos com os cigarros. E hoje a geração de vocês é uma geração muito menos fumante do que foi a minha. E a minha já era em relação à dos meus pais. Não é? Então, a política adotada com cigarro na conscientização, na perspectiva da redução de danos, na ideia, né, de fazer com que as pessoas não fumem, traduziu-se em um bom resultado. Hoje a gente tem um volume muito menor de pessoas no vício do tabaco, né? Então, normalmente isso é óbvio que nem todas as drogas a gente consegue lidar da mesma maneira. Existem algumas que eu preciso de um tipo de intervenção mais, mas a maioria esse gerenciamento é inadequado, né? Porque eu poderia simplesmente trabalhar com políticas de saúde, não com a política penal, e deixar que essa autonomia do sujeito fosse exercida. Porque se trata, muitas vezes, de um elemento aí com sentido, já que o próprio Código Penal não pune as autolesões, né? Ela não está aqui entre as figuras, a não ser naquele contexto lá da fraude ao seguro, né? Naquela perspectiva do 171, inciso 5, parágrafo 2º, inciso 5, que nós observamos aqui. Então, dentro dessa perspectiva, a autocolocação em risco, em princípio, ela não é punível.
Então, existem muitos discursos que são formulados, e às vezes é mais uma situação até mesmo civilizatória, né? Nesses processos. Vou lhes dar um exemplo. Quando o Michael Moore fez aquele documentário Tiros em Columbine, estou me lembrando disso porque ontem nós tivemos outro atirador solitário, né, no Texas. E a confusão foi grande por lá. Né? E Michael Moore fez uma reportagem com um documentário sobre um evento desses, numa escola em Columbine, lá nos Estados Unidos. E foi bem interessante essa perspectiva, né? Questionando o acesso às armas, aquilo que eles podem provocar, o porquê nós compreendemos a autonomia do sujeito para portar armas, mas não para usar drogas, vamos supor, ou seja, e que tipos de risco cada uma dessas condutas podem gerar, né, no meio social, no tipo de contato, etc. Mas uma coisa que ficou muito interessante foi o paralelo que ele traçou entre o que ocorria nos Estados Unidos e o que ocorria no Canadá, numa cidade mais ou menos das mesmas dimensões, onde igualmente as pessoas estão autorizadas a portarem armas e têm armas em casa e convivem com as armas, e não há esse volume de violência que é presente e recorrente nos Estados Unidos e que se repete, né? Então, isso depende muito de tipos de formação da comunidade existiu. Comunidades que estão afastadas, no caso aí de Tiros em Columbine, por pouco mais de 100 quilômetros, né, uma da outra. E totalmente diferente os contextos. Né? Uma não observava um homicídio já fazia 20 anos. E a outra com homicídios recorrentes a todo final de semana, os eventos com o uso de arma de fogo também se repetindo. Isso tem muito mais a ver com um padrão até civilizatório, cultural, do que propriamente com a arma. Né? Não é a questão da arma, é de que tipo de sujeito a gente forma para estar com essa arma. É por isso que não me parece adequado ainda no contexto brasileiro. Isso não quer dizer que, professor, e aí, a gente deve proibir, então, o uso das armas? Eu acho que deve regulamentar melhor, né? E não me parece adequado uma autonomia plena, inclusive para vários calibres, ou uma diversificação desses calibres. Não é assim também. Agora, por outro lado, vedando o porte, me parece que você estimula tanto o mercado ilícito, como as pessoas que querem portar a qualquer custo, e elas vão fazer isso também se servindo desse mercado informal. Então, não é uma boa política. A boa política seria regrar isso, né? Regulamentar e, de fato, permitir o porte de armas de calibre que indique proteção. Né? Porque eu não tenho necessidade, no meio de uma comunidade, em tese, vivemos numa comunidade civilizada, de calibres que normalmente eu uso em guerra. Né? É uma coisa que não cabe no contexto da proteção. Também o número de armas, né? Ou seja, autorizar um volume grande de armas a serem. Até porque gerenciar esse risco com tantas armas, todo mundo tem família, a gurizada também pode pegar na arma. Então, eu preciso apenas encontrar um meio termo aí desse gerenciamento. Não acho que a proibição resolva, como não resolve no tocante às drogas, mas eu preciso regulamentar isso e formar as pessoas dentro desse contexto, né? Melhorar, talvez, as escolas de tiro, profissionalizar mais esse público, né? Dar a eles condições de entender, para não estar articulando aquele sujeito que tinha aqui, tinha porte de arma, era corretor e tudo, matou um taxista aqui no Bessa, né? Há um tempo atrás. Estava com a arma no momento que estava voltando de uma confraternização com os amigos, perdeu a paciência por conta de um ato do trânsito, o taxista estacionando,
Ele pegou, puxou a arma, matou brutalmente o taxista aqui na frente do supermercado. Esses eventos se repetem no contexto brasileiro, não é só o norte-americano. Então, é preciso que a gente entenda que tipo de gerenciamento de risco nós pretendemos impor para possibilitar esse acesso sem que haja perda de segurança, né, na regulamentação da vida social. E aí a gente precisa observar isso. Então, são esses elementos que eu acho importantes, que complementam a nossa visão, né, acerca do direito penal, sobretudo essa perspectiva de que, em princípio, a autocolocação em risco não promove ou não produz qualquer tipicidade, a não ser quando essa autocolocação expõe outros a um risco. Por exemplo, eu não posso me autocolocar em risco de um vírus mortal que esteja se disseminando rapidamente, porque eu mantenho também, eu não sou um sujeito isolado numa ilha, um ermitão. Ao manter contatos sociais, eu me torno um vetor para que esse vírus seja disseminado. E, dessa maneira, eu não posso me colocar numa situação. Existem, sim, elementos de gerenciamento para essa autocolocação e limites para ela. Mas há outros fatos no cotidiano social que ela não é que produza o fato de alguém gostar de tomar uísque, por exemplo, né, não sendo aquele uísque da Tasmânia, né, que é horrível, descobrir, é considerado o melhor uísque do mundo, o Belgrave, agora, né, vendido a garrafa a um valor altíssimo, principalmente a que tem um prazo aí de envelhecimento maior, mas é feito com uma parte da destilação dele, não todo o elemento de destilação, mas uma parte da destilação é feita com cocô de ovelha, né? Então eu fico imaginando que a turma bebe cocô. É horrível, né? Se pensar nisso aí. Mas se alguém quer se colocar no risco de tomar cocô, né? Tá lá, tem o uísque da Tasmânia. Botem lá para você ver como é que produz a destilação. Aliás, tem um cafezinho que também é assim, né? Aquele café lá de Sumatra, que é um cocô de um gatinho, né? Que é o Coq Luwak, né? Já gosto. Aí essa situação aí de se colocar no risco de tomar o café é só sua, e do uísque igualmente. Né? Você se coloque e apresente-se dentro dessa hipótese. E é também o Copo Luwak, que é considerado o melhor café do mundo, né? Deus me livre, nunca tomei, não, mas imagino que quem toma gosta, né, dessa. A mesma coisa o uísque da Tasmânia, né? É hoje considerado o melhor destilado do mundo, até pelos próprios escoceses, né? Aí é essa questão. Então, deve ser adocicado, né? O copo do Luwak, se eu estou aqui, não tem acidez. Bom, eu fico imaginando. São situações aí de autocolocação, só o sujeito está se colocando nesse risco, então tudo bem, vai em frente, né? Não gerando um aumento, um agravamento dos riscos sociais sobre os demais contatos que ele mantém, problema algum. Né? Então, é essa a ideia de construção da autonomia dos sujeitos. Né? É uma imagem que a gente deve buscar aqui preservar. Bom, mais alguma questão com relação ao preterdolo em si? Tudo claro, né? Hoje seria isso, a gente queria complementar, porque com essa noção, e observando mais uma vez aquela ideia do iter criminis, né? Da cogitação, da fase interna, que envolve a ideação e a cogitação, de uma fase exterior, que começa com a manifestação da vontade, perpassa
a prática dos atos preparatórios e só começa a ter algum tipo de relevância penal a partir dos atos executórios. E aí eu vou observar, no contexto da tentativa, aquela teoria que está lá no artigo 17 do Código Penal, a teoria objetiva temperada, ou seja, de que o meio para produzir seja próprio, idôneo, apto à produção, e o objeto próprio, no sentido de que ele possa ser maculado, ele contenha efetivamente o bem jurídico ali tutelado. Por exemplo, disparar em cadáver, entendendo matar o cadáver, é impossível. Né? Ou seja, se já está morto, é por isso que é importante o lado tanatoscópico, sobretudo nessas circunstâncias onde a vítima, por exemplo, encontrava-se dormindo. É decifrar se ele já está morto, não há mais o crime de homicídio ali. Pode existir, num contexto onde também haja intencionalidade para o ato, o vilipêndio a cadáver. Né? Então, o sujeito que vai até o velório, onde a família está reunida para prestar homenagens ao morto, e desfere golpes no morto, ou dispara nele, na intenção, obviamente, de atingir essa imagem, existe aí o vilipêndio ao cadáver. Tinha uma brincadeira que os professores diziam que o 211 do Código Penal vê a questão da taxatividade. Ontem a gente discutiu isso aqui, né? A legalidade e a taxatividade. Os alunos brincavam, não pegou a época de vocês acho que não conheceram um desenho animado que passava na Globo chamado He-Man, né? Era um desenho animado chato para danado. Lembram disso aí? Você conheceu o He-Man? Pronto. Rapaz, vocês estão... Bom, o He-Man, ele tinha um opositor que era o Esqueleto, né? E um opositor que era o agente do mal no desenho animado, era o Esqueleto. E aí, o que é que ocorre? O 211 do Código Penal, vamos lá para ele, olha como ele foi construído. Né? E aí vem aquela questão da taxatividade da norma, né, para socorrer, né, a determinados bens jurídicos. Então, o 211 foi construído assim. Não, é o 212. O 212 foi construído assim: vilipendiar cadáver ou suas cinzas. É o 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Aí a turma não tem o que fazer, disseram, olha, esqueceram do esqueleto. O esqueleto não está no meio, então não existe vilipêndio ao esqueleto. De fato, não existe. Não está dentro da ideia da taxatividade, né? Aí disseram que isso aqui foi pressão do He-Man lá para tirar o esqueleto da esfera de proteção da norma. Eita, bexiga. E aí, Fábio? Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Só o cadáver ou as cinzas. O bem jurídico é exatamente o crime contra o respeito aos mortos, né? O objeto jurídico é o respeito aos mortos, o objeto material é o cadáver ou as cinzas. Mas aí aquela fase intermediária, que seria o esqueleto, não ficou na proteção da norma, né? Porque o correto seria vilipendiar cadáver, esqueleto ou as suas cinzas, né? Ou vilipendiar restos mortais ou suas cinzas. Cadáver, restos mortais ou suas cinzas. Né? Não ficou aqui estipulado. Portanto, o sujeito urinar, por exemplo, no crânio, não é vilipêndio a cadáver. É uma coisa um tanto estúpida, mas não está dentro da taxatividade da norma. É uma coisa... Basta um detalhe, né? Para como o tipo é construído e você excluir o alcance, né, de uma determinada conduta, né, dentro dessa perspectiva que está aqui construída. Essas circunstâncias
são, assim, analisadas em cada construção típica, né? A gente tem que ver os elementos que constituem o tipo, e se na descrição não está, fazer a extensão, aquilo que o Lucas muito bem lembrou, não posso fazer analogia em mala parte. A analogia em mala parte, ela não é autorizada no contexto da norma jurídica penal. Portanto, o esqueleto seria uma analogia em Malamparte, ela alcançaria, né, outras normas. E é aí que não se insere no contexto do 212. Bom, gente, então hoje a gente fica por aqui. Para a semana vamos dar continuidade. Não vamos pegar o feriado, né? Porque dia 13. Eu acho que até o dia 13 as provas já vão estar todas corrigidas, e aí vocês vão olhando. Quando Maria Luísa me passar a correção dos exercícios, aí eu incorporo, porque aí incorporo o ponto extra do exercício, tá certo? Mas, em princípio, pelo que eu olhei as provas, vocês estão saindo muito bem. E é como eu falei ontem, o que vai me interessar é muito mais a fundamentação do que a estrita correção da resposta, né? Como vocês solucionam os problemas. Eu me lembrei, é um filme que eu recomendo sempre a vocês, estudantes de direito, e é uma comédia, mas é super interessante, que é O Povo contra Larry Flint, né? Larry era um editor de uma revista dessas masculinas, né? Uma revista que era uma precursora daquilo que foi a Playboy e tudo. E aí ele foi enquadrado em várias normas lá nos Estados Unidos, como produtor de pornografia, etc. E estava prestes a ser condenado, né? Pegaria aí vários anos de prisão. E certa vez ele conseguiu uma liberdade condicionada, desde que ele ficasse na Califórnia, ele não podia sair do estado e informasse, né, todas as movimentações dele. Só que ele era riquíssimo, né, era um empresário rico, pegou um jatinho para ir para Nova York assistir uma ópera. Então, no meio do voo, o advogado dele entra desesperado, né, em cena, e diz: ó, você é maluco? Foi muito difícil conseguir as condições estabelecidas pelo juiz para que você tivesse o direito de ficar em liberdade. Aí você põe tudo a perder, se metendo nessa enrascada para assistir uma ópera aí em Nova York. Isso não tem sentido, né? O advogado super desesperado aí disse: e qual é o seu aperreio? Não, porque agora vai ficar mais difícil. Isso deveria ser a sua felicidade. Porque se vai ficar mais difícil, vai custar mais e eu posso pagar. Então, o advogado tem que ser aquele que soluciona problema. Se o advogado não existir para solucionar problema, ele não deve nem mesmo fazer o curso de direito, né? A sua função é essa. Eu gosto dessa resposta porque é mais ou menos isso que a gente deve se propor aqui, ou seja, estar em busca da ideia de solucionar os problemas, né, e fundamentar bem, essas respostas, né? É mais ou menos isso, Matheus. É uma teoria dos jogos, realmente, né? Mas tomara que esses jogos sejam jogos cooperativos, né? Não sejam jogos de soma zero. E são aqueles da neutralização do oponente. Mas a ideia é você realmente produzir o discurso, saber se portar, saber solucionar, né, os conflitos que lhes são apresentados. É para isso que serve o curso de Direito, né, para vocês aprenderem a mediar, a solucionar, a fundamentar, né, as coisas, para, com isso, manter, né, as condições de operatividade do direito de maneira justa, de maneira aberta cognitivamente e vinculada às ideias da democracia, né, e do respeito à dignidade da pessoa humana. Então, se vocês conseguem isso, e eu vou observar essa fundamentação, tá ok.
né? Acredito que dará tudo certo, tá bom? Então, um abração, até para a semana. Professor, eu Até posso mais, fazer professor. Grande abraço. Desculpa aí, Diga aí, Henrique. um breve pedido. O senhor lembrou até que na terça é feriado, e eu acabei lembrando aqui que o exercício ficou até a segunda, né? E eu ia perguntar se o senhor podia deixar até o finalzinho do feriado da terça, porque a gente tem uma prova de civil na segunda, e estávamos até discutindo, caramba, a gente tá louco de estudar aqui, porque, enfim, e tá encerrando na segunda essa temporada de provas, assim. Eu vou ver com Maria Luísa se a gente pode botar. Agora, eu acho que não a terça toda, porque eles também têm um prazo para essa correção, né? Acho que eles estavam querendo aproveitar o feriado para isso, né? Então, Faz bota sentido. até terça de meio-dia, porque aí à tarde eles têm essas condições, né? Então, Pronto, seria interessante. Conversa com ela e fala no grupo depois, né? eu vou falar com ela. A priori se mantém na segunda, assim, e depois dessa conversa aí a gente... Vamos ver se ela aceita até terça, meio-dia. Tranquilo, professor. Obrigado, viu? Bom dia pro Um senhor. abração. Fica na Até paz. mais. Até mais, professor. Bom dia. Bom dia. Tchau, Valeu, tchau. Bom professor. dia. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Valeu.